Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz e ternura esteja no seu coração. Nós estamos começando mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A graça de nos debruçarmos diante da Palavra de Deus, que é luz para o nosso coração, que é luz para a nossa vida. Estamos estudando o livro do Gênesis. Quantas riquezas maravilhosas, tesouros preciosos nós tiramos do coração de Deus através da sua palavra. Venha conosco, venha fazer o estudo diário da palavra de Deus. Nós nos colocamos diante da presença de Jesus, palavra viva de Deus, palavra eterna de Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E é diante da tua palavra, Senhor, que nós queremos render o nosso coração. Nós pedimos a tua bênção, nós imploramos a tua graça, nós imploramos, Senhor, envia sobre nós o teu Espírito Santo, para que o Espírito nos ilumine, nos dê a sabedoria, a inteligência, a compreensão, o entendimento correto da tua palavra, para que possamos aplicá-la em nossa vida e assim sermos direcionados, guiados, conduzidos pela tua palavra. Senhor, eis-nos aqui, dai-nos tua bênção, dai-nos tua graça, dai-nos a tua proteção para que sejamos conduzidos por ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos diante da mesa para que assim sentado possamos nos alimentar desse banquete que é a Palavra de Deus. Palavra que alimenta a nossa vida, alimenta o nosso coração, alimenta o nosso viver. Livro do Gênesis, capítulo 27, versículos de 1 a 40. Nós estamos acompanhando os dias finais da vida de Isaac. Isaac, que é pai de Esaú e pai de Jacó. A gente sabe da história dos dois irmãos, que desde quando foram concebidos no ventre da mãe, Jacó está brigando para estar à frente do seu irmão. Mas você pode pensar, mas irmãos brigando, e o exemplo está na Bíblia. Mas é interessante para nós vermos que Jacó não está brigando por coisas fúteis. Jacó está brigando pela graça, pela bênção. Essa é a nossa briga, essa é a nossa luta, para permanecermos na graça, na bênção, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Enquanto muitos estão fugindo da graça, fugindo da bênção, Jacó está lutando para ficar na bênção. E, no caso, o seu irmão Esaú, muitas vezes ele está fazendo pouco caso, como muitos fazem, pouco caso da graça de Deus. Lá no capítulo 27 diz assim: quando Isaac ficou mais velho, seus olhos enfraqueceram e já não podia ver. Chamou então o filho mais velho, Esaú, e disse: meu filho. Ele então respondeu: aqui estou. Isaac lhe disse: como vês, já estou velho e não sei qual será o dia da minha morte. Pega as tuas armas, flechas e arco, e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um saboroso assado, como sabes que eu gosto. Trazei-o para que eu coma e te dê a bênção antes de morrer. Queria que nós pegássemos aqui essa ordem de Deus, aliás, a ordem de Deus que vem através da ordem do Pai. Aqui é o Pai que está fazendo às vezes do Senhor. E um pai, uma mãe, na casa, na família, ele tem autoridade divina. Por isso que é importante sempre escutarmos nossos pais. E aqui uma especial atenção para a velhice. Como vês, já estou velho, não sei qual será o dia da minha morte. É o pai que se prepara na sua velhice, com idade avançada, com seus cabelos brancos, para os seus dias finais. E o que o pai
O que uma mãe pode deixar para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos? A graça da bênção divina. Para que essa bênção permaneça sobre esse filho, o pai pede apenas um cuidado amoroso, afetivo. Vai, meu filho, vai para o campo, pega a tua arma, apanha alguma caça e prepara-me um saboroso assado. A gente poderia se deleitar só aqui nesse versículo, né? Cuidado que temos que ter para com os nossos idosos. Não perder a paciência, não perder o amor, saber escutá-los, saber dar atenção. Algumas vezes podem até parecer algumas coisas que não caibam bem dentro do nosso coração. Mas aqui é importante saber que a bênção do Senhor está quando nós sabemos ter amor e atenção para com os nossos pais, para com os nossos idosos, porque eles são para nós a figura da paternidade de Deus. Rebeca, a mãe, sabia do coração do seu filho Isaac e também do seu filho Jacó. Mãe é aquela que conhece o coração dos seus filhos e sabia que o seu filho Jacó não queria perder essa bênção. Então Rebeca escutou o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Então Esaú saiu para o campo para a procura da caça para o pai. E aí Rebeca disse ao seu filho Jacó: olha, meu filho, que mais uma vez a voz da mãe: ouvi teu pai falar com teu irmão Esaú e dizer-lhe: trazei-me uma caça, prepara-me um saboroso assado, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora o que a mãe diz? Versículo número 8. Agora, meu filho, escuta bem o que eu te mando. Vá até o rebanho e traze-me 2 cabritos gordos. Com eles farei para teu pai um assado saboroso, como ele gosta. Ela vai descrevendo, né? Depois leva teu pai para que ele coma. Mas aí veio a intervenção e o questionamento de Jacó. Como se dissesse assim: mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto minha pele é lisa. Se o pai me tocar, vai me considerar um impostor e atrairei sobre mim a maldição em vez da bênção. A mãe lhe disse: caia sobre mim tua maldição, meu filho, mas obedece-me, vai pegar os cabritos para mim. Voz de mãe é voz de Deus. Por isso, o filho fica até confuso com aquilo que a mãe está mandando fazer. A mãe que conhece o coração daquele pai é a mãe que conhece o coração do seu filho. A mãe que dá aquela ajeitada, aquele jeito, para que permaneça a bênção também sobre este seu filho mais novo. Pode até parecer estranho aqui aos nossos olhos, porque na verdade a mãe está usurpando a graça que pertence a este filho. Essa graça, ela pertence a Esaú, por seu filho mais velho, por seu primogênito, ainda que lá atrás você há de se recordar que o próprio Esaú fez pouco caso. Ele vendeu o direito da sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Jacó é aquele que briga pela graça, é aquele que luta pela graça. E a mãe, sabendo quanto isso é importante para o coração do seu filho, lhe dá apoio, lhe incentiva. Não em detrimento do irmão, mas valorizando aquilo que vai ser importante para este filho. Então, esta ordem que está aqui, a partir do versículo 12, aí na sua Bíblia: se o pai me tocar, vai me considerar um impostor e atrairei sobre mim maldição em vez de bênção. Mas aí o versículo 13 diz: caia sobre mim tua maldição, meu filho. É a mãe que protege, que ama, que cuida. A única coisa
para que a bênção da mãe permaneça sobre você, porque aqui ela fala com autoridade divina, é tu obedeceres a tua mãe. Vamos escutar então agora o nosso irmão Padre Antônio Xavier, que vai nos ajudar a nos aprofundarmos um pouco mais na compreensão das Sagradas Escrituras. Interessante nessa história tão curta de Isaac, quando ela chega ao seu ocaso, ou seja, Isaac já tem uma certa idade, Isaac está para morrer, e então ele quer abençoar ali o seu filho primogênito. Isaac não tem conhecimento exatamente que Esaú havia vendido a sua primogenitura, trocado ela por um prato de lentilhas naquela cena com Isaac, com Jacó. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos de caso aqui bem concreto é que existe uma interferência da sua esposa, de Rebeca, que sabendo que Isaac pediu a Esaú para então preparar ali aquela que seria uma refeição festiva, que iria comemorar esse momento, ela vai e ela prepara uma outra comida e conversando com Jacó, estabelece algum jeito, né, de enganar Isaac para que Isaac possa abençoar então Jacó e não Esaú. Enquanto Esaú tenta caçar, vai ser isso que vai acontecer. Ali nós teremos a presença de Jacó, que estará então enganando seu pai e vai receber a bênção. Entre a primogenitura e a bênção, não existe uma diferença concreta, mas nesse trecho do livro do Gênesis é separado, exatamente por causa daquele enrosco que existiu entre Jacó e Esaú. Então aqui, embora Esaú seja o primogênito, será dado a Jacó essa bênção. E essa bênção é bem interessante, como Isaac vai dizer no final, ela não pode mais ser tirada nem dividida, ela é uma só, e para quem foi dado, ela não tem mais como sair. É interessante isso, a analogia dessa bênção, que aqui é exclusiva, com o nosso próprio batismo, onde uma vez batizados, pertencemos a Deus, somos herdeiros realmente da sua promessa e não existe uma possibilidade de desbatizar. Alguém pode até abandonar as consequências e as promessas do seu batismo, mas não tem mais como voltar atrás, porque o batismo não sai mais, é uma marca na alma que não sai mais. Agora, uma coisa interessante também é perceber essa diferença do amor de mãe. Enquanto Rebeca tem 2 filhos, ela gosta mais de um do que do outro. Isso é interessante, porque quase sempre os pais dizem para os filhos, nós amamos vocês do mesmo jeito. Isso é verdade, o amor ele pode ter a mesma intensidade, mas às vezes não é o mesmo estilo, porque tem aquela criança que é mais obediente, que ajuda mais, né? Inclusive é muito mais amável, e tem aqueles que dão mais trabalho, que é bem mais complicado de se fazer qualquer coisa, né? Tem uns que têm aptidões melhores que os outros, e isso termina por interferir, sim, dentro da família, no momento que a gente termina por escolher mais por um do que para o outro. E é interessante que não tem problema nesse tipo de questão. O único problema é quando a escolha é exclusiva, ou seja, se escolhe por um e praticamente se abandona o outro. Um é eleito como sendo bonzinho, aquele que é santinho, e o outro exatamente o antagonista da questão, que não está em jogo aqui. Aqui ela simplesmente está transferindo a bênção para aquele filho que ela considera que é o mais apto, que ao mesmo tempo é aquele também que ela mais ama. Mas voltamos a dizer, vejam que isso que acontece está errado. Jacó mentiu, enganou seu pai, enganou Isaac. Mas nós vemos também que esse tipo de problema não impede a continuidade da vontade e da graça de Deus a partir da sua promessa. E no versículo 28, é Isaac que está dizendo: que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti. A bênção do Pai sobre seu filho. Deixa eu dizer a você, implore a bênção. Busque sempre a bênção do seu pai, a bênção da sua mãe. Não viva longe da bênção e não menospreze a bênção. Vendo que perdeu a bênção para
o seu irmão, Esaú vai correr atrás do prejuízo e vai também querer a graça, também querer a bênção. Preciso dizer a você, nós não podemos viver longe da bênção do Senhor, porque essa bênção é que faz toda a diferença na nossa vida. Senhor, que desça sobre nós tua bênção, que desça sobre nós tua graça, que desça sobre nós a tua proteção. Abençoe nossos pais, mas que a bênção dos nossos pais chegue ao nosso coração, chegue à nossa vida. Que nossos filhos vivam, Senhor, sobre a bênção dos seus pais. Que não nos falte nunca a bênção, que não nos falte nunca a tua proteção, que não nos falte nunca a tua graça. O que eu imploro de ti, Senhor meu Deus, Senhor da minha vida, é que a tua bênção esteja sobre mim, é que a tua bênção esteja sobre teus filhos, é que a tua bênção esteja sobre nós. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre você, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração. Deus te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.